Olá, me chamo Paulo Estela Polônia, sou aluna do 8º período do curso de Letras pela Universidade Federal de Ouro Preto. Participei também de um projeto de iniciação científica intitulado A Poesia de Paulo Tavares e a Procura de uma Sociedade Africana, cujo orientador foi Bernardo Nascimento de Amorim. A pesquisa se deu pela investigação da obra poética de Paulo Tavares, uma escritora angolana. Analisamos elementos considerados próprios de sociedades africanas tradicionais presentes na poesia de Tavares, de modo a compreendermos como essa poesia se relaciona com esse universo cultural. A pesquisa ocorreu em 2 etapas, com início no primeiro semestre de 2020. A primeira etapa buscou investigar os elementos associados às culturas africanas. Tratamos também com mais cuidado do eu lírico presente nos poemas, que, em inúmeros momentos, mostrou-se feminino, desempenhando diversas funções nos textos. A constante presença do eu lírico feminino, bem como a importância da figura feminina para a poeta, nos levou a investigar com mais atenção, durante a segunda parte da pesquisa, como era a realidade da mulher nas sociedades africanas tradicionais, além de iniciarmos também os estudos acerca da filosofia Ubuntu, procurando relacioná-la com uma obra poética da autora. Utilizamos para isso o suporte de textos teóricos de autores como Manuel Ferreira, Ambateba, Carmen Tindosé, Sheikh Anta Diop, Magobe Ramos. O produto final da primeira parte da pesquisa foi a escrita de um artigo científico que se encontra publicado na revista Versalete. Já o produto final desenvolvido na segunda parte da pesquisa foi uma sequência didática sobre poesia angolana e a autora em questão, aplicada em uma turma do 9º ano da Escola Estadual Dom Veloso, localizada na cidade de Ouro Preto. Na primeira etapa desse nosso estudo, devido às leituras dos textos poéticos e não poéticos, foi possível nos aproximar das sociedades representadas na escrita poética de Tavares, de modo a conhecermos algumas características dessas comunidades, tais quais a importância da tradição oral. Trata-se de um elemento central das sociedades africanas, pois é por meio da oralidade que os ensinamentos são passados de geração em geração, ou seja, é um elemento de grande relevância para a sobrevivência da história e culturas africanas. Com o intuito de conhecer sobre a filosofia das sociedades que fala Tavares, iniciamos os estudos sobre a ética e filosofia Ubuntu. É através da fala de Ramose que podemos localizar e traçar a raiz dessa filosofia. Além de nos apresentar uma possível origem do pensamento Ubuntu, Ramose classifica esse modo de pensar como uma ontologia, uma epistemologia e uma ética. Ele também nos concede uma conceitualização acerca desse termo, tal qual a manifestação dos princípios da partilha, da preocupação e dos cuidados mútuos, assim como da solidariedade. Por isso, esse autor caracteriza esse pensamento como a filosofia do nós. Angola, país de origem de Paulo Tavares, é uma região que abriga vários grupos étnicos bantus. Esses grupos étnicos possuem as suas origens nas línguas bantus. Considerando esse fato, é possível levantar a hipótese de que a autora em questão tenha experimentado da filosofia e do pensamento Ubuntu. Esses elementos podem ser percebidos e identificados em sua poesia. O primeiro elemento que identificamos é a presença da importância da comunidade e do coletivo para as sociedades africanas tradicionais, representadas pela poesia de Tavares. Otioto, o altar da família. Todas as mães da casa redonda disseram: guarda os tesouros, os telhados de vidro, o silêncio. Cuida do corpo, da casa e das tranças. Desfaz-te em leite para a fome das crianças. Ninguém falou de dor, abandono, solidão. A loucura é palavra interdita. Ficam os sonhos a voar, pássaros na boca do vento. Sobre a palavra que se encontra no título do poema, o primeiro significado disponível diz se tratar de um lugar onde as pessoas se reúnem para realizar cerimônias ou falar de assuntos relacionados à comunidade. E o segundo aponta ser um local onde se transmite ensinamentos no fim do dia, em volta de uma fogueira. Ambos se relacionam ao subtítulo do poema, que aparece entre parênteses, abaixo do título, o altar da família. A ideia de coletividade é um aspecto bem evidente nesse poema, bem como a importância de se manter o equilíbrio dentro de uma comunidade. O poema se constitui por 2 estrofes. Na primeira, aborda-se a educação tradicional da mulher africana, sendo possível perceber, em especial, 2 das funções que lhe eram destinadas, cuidar da casa e das crianças. Nessa mesma estrofe, podemos perceber alguns aspectos considerados próprios de sociedades africanas tradicionais
como a ideia de coletividade e a transmissão dos ensinamentos por meio da oralidade. Na segunda estrofe, evidencia-se quão solitária é a rotina da mulher. Tem-se um meio lírico feminino falando de seus sentimentos mais íntimos, destacando um sentimento de angústia devido à interdição de sonhar e da própria manifestação do que se sente e pensa. A escolha da expressão loucura interdita sugere que toda a dor e o sentimento dessas mulheres, cujas mães se reúnem na casa redonda para transmitir as normas e costumes do grupo, fazem parte das coisas sobre as quais não se deve falar, sobre as quais se deve guardar o silêncio. A comum movimentação da poesia de Tavares aparece novamente. Dessa vez, esse fenômeno não ocorre na estrutura do poema, mas sim em seu conteúdo. A vontade de voar, de se libertar, marca o impulso do sujeito poético. Concluímos que a leitura da obra poética de Paula Tavares pode ser um importante instrumento no processo de quebras de preconceitos e visões depreciativas acerca das culturas e sociedades africanas, não só dentro de instituições de ensino superior, mas também na educação básica, além de contribuir para a promoção da inclusão social e cultural, pois se trata de uma obra advinda de um espaço periférico e marginalizado.